Se vira nos 30 mais, um podcast para quem tá tentando ser adulto sem perder a cabeça. E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um episódio. E hoje eu vou falar de um tema um pouco polêmico. Me diga aí, você também tem a impressão de que no fim das contas, quem é bonzinho não se dá tão bem assim? Que muitas vezes as pessoas que sobem mais rápido, que chegam mais longe, são aquelas que jogam o jogo de uma forma um pouco mais dura, sem o medo de passar por cima de algumas regras que não são escritas? Talvez seja por isso que a novela Vale Tudo, mesmo com mais de 30 anos depois, ainda é lembrada e comentada até hoje. Eu não acompanhei na época e confesso que hoje também não acompanho, mas vejo, né, os posts pelo Instagram. Meu marido assiste a novela e também me conta. Enfim, é impossível não reconhecer como essa história ainda continua atual, né? Personagens que fazem de tudo para subir na vida, sem medir consequências, sem pensar em quem fica para trás. É quase um retrato cruel, mas é real do que a gente enxerga em tantas situações do dia a dia. E eu ouso dizer que hoje em dia isso acho que é até mais comum do que da primeira vez que essa novela foi escrita, foi produzida, né? Inclusive, a impressão que eu tenho é que os personagens daquela época que faziam isso eram de fato vistos como vilões. E hoje em dia, isso se tornou tão comum, a gente está vivendo uma era que realmente vale tudo para se dar bem, que até esses personagens que há 30 anos atrás eram tidos como vilão, hoje em dia são bem vistos pelo público de uma forma geral. E aí eu pergunto para você, será que a vida é mesmo um jogo em que vale tudo? Você já se arrependeu de ser bonzinho demais? A gente sempre se pergunta isso. Terceira pergunta: será que em algum momento você também já se deu conta de que as regras são diferentes para quem sabe jogar o jogo do poder? Bom, é nessa provocação que eu queria mergulhar hoje, porque tem um livro muito legal que se tornou um clássico nesse tema, que se chama As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. Um livro que não é fácil de digerir, porque ele não fala de moralidade, né? Ele fala de estratégia. Ele mostra de forma quase fria como o poder é conquistado, usado e mantido. Nesse episódio, eu vou fazer um paralelo entre o universo ficcional de Vale Tudo e algumas das principais leis do poder. Leis que, quer a gente goste ou não, elas estão presentes nas relações de trabalho, de amizade, de política e até dentro aí da sua própria família, dentro da sua própria casa. Bom, o que me chama a atenção é que, lendo esse livro, a gente percebe que não é sobre outras pessoas, né? É sobre a gente mesmo. Porque o poder ele atravessa tudo: carreira, amizade, relacionamentos, família. E a grande pergunta que eu quero deixar aqui é: você que está me ouvindo, até onde você iria pelo poder? Muito bem, eu selecionei 12 leis dessas 48 e eu vou comentar aqui um pouquinho com vocês. A primeira lei é nunca ofusque o mestre. E ele diz assim no livro: jamais ofusque o brilho de quem ocupa a posição acima de você. Faça-o sentir-se superior. Se parecer mais brilhante, despertará insegurança e ódio. Essa lei ela traz uma verdade incômoda. Quando a gente mostra demais a nossa própria luz, corre o risco de incomodar quem está acima da gente. E o Green, ele traz vários exemplos históricos de figuras que acabaram punidas por serem brilhantes demais diante dos seus superiores. E como exemplo, ele fala do Luís XIV, que tinha um general que era muito bom, e isso acabava despertando um pouco de insegurança nele. E aí ele acabou substituindo esse general, né, por um outro que era menos capaz, mas que trazia essa tranquilidade para ele. O livro traz também situações como no trabalho, que a gente sente que precisa se conter. Você tem uma boa ideia, mas pensa duas vezes antes de falar. É como se houvesse um limite invisível, né? Se você tem que brilhar, mas não mais do que quem está acima de você. Ele, inclusive, no livro recomenda que você até tenha momentos que você peça ajudas eventuais para as pessoas que estão acima de você, mesmo que você não precise, para demonstrar a superioridade, né, da pessoa que está acima de você. Assim, é um pouco triste de um lado, né? Porque de um lado, né, você se protege, mas do outro você acaba se apagando um pouco de si mesmo. E aí fica, né, o dilema, né? Até onde vale, né, se diminuir para caber no espaço de alguém, né? E ele traz um exemplo, né, que no céu existem estrelas que são inclusive muito maiores do que o Sol, muito mais brilhantes do que o Sol. No entanto, elas só aparecem de noite, nunca aparecem junto do Sol.
Bom, se a gente fizer agora um paralelo com a novela Vale Tudo, a Maria de Fátima, ela ignora essa lei quando ela, por exemplo, ignora a mãe dela, né? Tenta apagar a mãe dela, a Raquel, como se pudesse brilhar sozinha. Ou até quando ela subestima, né, a inteligência da Odete Roitman e acaba se lascando, né? Já a Odete, ela é a mestre, né? Que ninguém ousa eclipsar. Todos sabem que enfrentá-la é pedir para ser esmagado. A Raquel, ela prova que não busca ofuscar ninguém, mas também não joga, né? E aí o que acontece? Fica fora do jogo. Vamos para a próxima lei. Lei número 3. Oculte suas intenções. Mantenha suas intenções em segredo. Se os outros souberem dos seus planos, podem usá-las contra você. Aqui, Greene defende que revelar planos demais é dar armas aos outros. Ele mostra que quem mantém o mistério acaba tendo vantagem, porque ninguém sabe exatamente o que pode esperar. E aí, né, se a gente ficar pensando nos dias de hoje, né, todo mundo expõe muito a vida, né, a gente anuncia os planos no LinkedIn, mostra cada passo do nosso dia no Instagram, divide metas em podcasts, por exemplo, em vídeos. Mas será que isso nos fortalece ou nos fragiliza? Bom, às vezes eu acho que o silêncio ele pode ser mais estratégico do que a exposição, né? Guardar um pouco para si, não como um segredo sombrio, mas como uma forma de proteger o que ainda está sendo gestado, né? O mistério, no fim das contas, também é uma forma de poder e a previsibilidade é uma forma de fraqueza. Quanto a essa questão de você postar as coisas nas redes, e tudo mais, eu acho que pode ser você pode ter pontos positivos e negativos, né? O ponto positivo seria porque você pode também manipular essas informações e mostrar o que você quer que as pessoas vejam de você, né? Então você pode se mostrar como uma pessoa que só trabalha. Eu tenho um exemplo disso que eu tenho mais de um Instagram. Tem um Instagram meu que é pessoal, tem um Instagram meu que é profissional e tem um Instagram meu que é o do podcast. Quem só me acompanha no Instagram profissional, já teve gente que veio falar comigo: Nossa, Daniel, mas você só trabalha, você precisa se divertir mais. E, ao contrário, as pessoas que me acompanham só no Instagram pessoal falam: Daniel, você não trabalha não? Só quer saber de farra? Então, acho que a gente pode manipular o que a gente pode mostrar para as pessoas. Então, agora, se a gente realmente mostra a verdade, talvez a gente possa estar se fragilizando, porque a gente acaba se tornando previsível também, né? Enfim. E ele traz muito isso no livro, que a previsibilidade é uma forma de fraqueza, né? E outra coisa, a gente é muito ensinado desde pequeno a ser honesto, né? A nos expor nas conversas, né? A gente conhece alguém e a gente fala muito da gente, né? E ele até traz umas dicas pra gente evitar isso. E a honestidade, ela inspira confiança nas outras pessoas também. Então ele fala assim: fale várias coisas aleatórias durante uma conversa, muitas delas falsas, e uma ou outra você fala coisa verdadeira para passar um ar de honestidade. Aí, ao mesmo tempo que você ganha a confiança da outra pessoa, você também não está se expondo à fraqueza da previsibilidade. Fazendo aqui um paralelo com a novela, a Fátima, ela oculta, né, o que ela deseja até ela conquistar a posição. Porém, como ela é muito arrogante, ela acaba transbordando muito rápido depois essas intenções e isso acaba sendo uma fraqueza para ela. A Odete Roitman, ela já domina essa lei. Ninguém sabe os planos completos dela, né? Ela manipula de forma invisível e certeira. Raquel falha aqui, né? Ela acaba que é transparente demais e aí acaba virando um alvo fácil. Lei número 6. Chame atenção a qualquer custo. A invisibilidade é a morte social. É melhor ser criticado do que ser ignorado. E aí ele conta a história da Vespa, que queria ser famosa no reino. E aí ela decidiu que o único jeito de ela ser famosa, ela foi lá, entrou dentro do palácio e começou a picar o filho do imperador. Aí todo mundo foi, nossa, ela picava ele desesperadamente. Ela começou a picar todo mundo, a história se espalhou pelo reino. Nisso ela foi se fragilizando, né? Porque ela se desgastou muito, ela acabou morrendo. Mas ela ficou famosa como a Vespa que causou miséria no reino. E aí ela fala uma frase assim antes de morrer a Vespa. É, um nome sem fama é igual a fogo sem chama. E eu acho que essa lei é quase um soco no estômago, né? Que Greene diz que não importa se falem bem ou mal, o importante é ser relembrado, né? O esquecimento é o verdadeiro fracasso. E hoje a gente vê isso muito nas redes sociais, na política, no entretenimento. Tem gente que prefere até causar polêmica negativa a ser invisível, né? Aqueles posts, às vezes polêmicos, que fazem só para serem criticados mesmo, mas que geram engajamento, né? Então, melhor ser cancelado do que ser ignorado. Mas aí, né?
Será que isso realmente vale a pena, né? Porque existe uma diferença entre a gente ser lembrado por algo legal, que inspira, e ser lembrado por algo que destrói, né? É um preço alto, embora possa te trazer dinheiro, né? E essa lei provoca a gente a pensar, né? Até onde a gente iria só para não ser esquecido? Fátima, ela busca os holofotes. Ela virou até influencer, né? Escândalos, provocações, a lei aplicada de forma ruidosa. Já a Odete, ela não precisa disso. A simples presença dela já é atenção garantida. Ela até critica, né, a Fátima. Diz para que ela não pode ser, que um Reutemann não pode ser uma influencer. Raquel, já mesmo sendo honesta, raramente é vista e raramente é lembrada. Sua postura discreta não conquista palco. E nessa versão da novela, né, eu não acompanho, mas parece que ela não vai conseguir subir na vida mesmo, né? Lei número 7. Faça com que os outros trabalhem por você, mas sempre leve o crédito. Use o trabalho, a sabedoria e o esforço alheio para atingir os seus objetivos e sempre mantenha o crédito para si. Não faça você mesmo o que os outros podem fazer para você. Isso lhe dará uma aura divina de eficácia e rapidez. Duro, né? Porém, muito real. Greene descreve como, ao longo da história, líderes se apropriaram do trabalho dos outros para consolidar o seu poder. E quem nunca viu isso? Você faz parte de uma equipe, dá o sangue no projeto, mas no fim o reconhecimento vai para uma pessoa só, e geralmente quem está acima. Essa lei incomoda porque ela escancara uma dinâmica que muita gente já viveu. Será que é possível crescer sem explorar os outros? Ou será que, no jogo do poder, quem não pega o crédito acaba sendo esquecido? Tem um muro que eu sempre passo para ir para o trabalho, e nesse muro está escrito assim: quantos pobres fazem um rico? Na verdade, gente, é ao contrário, né? Tá escrito assim: quantos ricos fazem um pobre? Mas aí eu sempre me questiono, falo, não deveria ser ao contrário, né? Quantos pobres fazem um rico, né? Bom, no livro ele também traz um exemplo de um artista que se chamava Rubens. Esse artista, no fim da vida, ele estava muito famoso e tinha muitos pedidos de quadros para ele. Aí o que ele fez? Ele montou um sistema de linha de produção, tipo o McDonald's. Ele contratou dezenas de bons artistas e aí cada um ficava responsável por fazer uma parte do trabalho do quadro. Então ele conseguia produzir muitos quadros em pouco tempo. E aí quando alguém ia visitar ele, ele dava folga para todo mundo e ficava na frente da pessoa fazendo o quadro bem ágil, bem feliz. E aí todo mundo achava que ele era um gênio rápido, com a aura divina, esperto, né? Bom, uma outra coisa que o livro traz é que a gente não precisa necessariamente explorar o trabalho de alguém no presente. A gente pode usar o passado. E aí ele traz até o exemplo do Isaac Newton, que chamou isso de subir nos ombros dos gigantes, que é pegar exemplo das pessoas que vieram antes da gente e aprender com esses exemplos e fazer a coisa andar mais rápido, né? A famosa história assim que o tolo aprende com o erro e o sábio aprende com o erro dos outros, né? Achei bem interessante isso. Bom, a Fátima ela acaba que usa aliados como degrau, né? Por exemplo, a amiga dela é Solange, né? Não acompanha a gente. Ela sobe e eles ficam para trás. A Odete, ela sabe delegar com maestria e colhe os frutos, mantendo o controle. Já a Raquel, ela trabalha duro sozinha, não delega função e raramente acaba recebendo reconhecimento. Gente, peraí, eu tô só me reconhecendo como Raquel. Lei número 15. Esmague completamente o inimigo. Não basta derrotar o inimigo, é preciso esmagá-lo completamente para que não se recupere e volte contra você. Aqui, Greene, ele mostra o lado mais cruel da luta pelo poder, que é não deixar sobrevivente. Ele cita líderes que, ao poupar adversários, acabaram derrubados depois. É difícil ler isso e não pensar no mundo como um campo de guerra, que na verdade é. Mas a reflexão que fica é: será que tudo precisa ser conduzido dessa forma? No ambiente de trabalho, na vida, na política, talvez, né? Mas na vida pessoal, né? Será que o gesto de compaixão também não é uma forma de vitória? Essa lei nos lembra que quando o jogo é de poder, compaixão pode custar caro. Então, você vê como vai muito de encontro, né? Das coisas que a gente aprende, vai ao contrário do que nos ensinam, né? Será que ensinam, inclusive, a gente isso pra gente não ter o poder? Tô aqui pensando. Bom, Fátima, ela tenta destruir as rivais de forma impulsiva, deixando rastros de ódio. Aldete, embora ela não perdoa, ela já elimina os adversários dela sem deixar chance de retorno. Raquel não joga esse jogo, e por isso ela perde força diante de inimigos que não hesitam. Lei número 33. Descubra o ponto fraco de cada pessoa.
Todo indivíduo tem uma vulnerabilidade, uma fraqueza oculta. Descubra e terá poder sobre ela. Essa lei me dá até arrepio porque descreve algo que a gente vê diariamente. Toda pessoa tem um medo, uma carência, uma necessidade. Quem descobre, controla. Se você parar para pensar, o marketing já faz isso o tempo todo, né? As redes sociais sabem o que a gente deseja, o que a gente teme e exploram isso em anúncios e algoritmos. A reflexão que fica é: quando eu descubro o ponto fraco de alguém, eu posso usar isso de duas formas: para acolher ou para manipular. E a linha entre empatia e manipulação é bem mais fina do que parece. E ele diz no livro que a gente tem que aproveitar cada oportunidade social, um evento, uma festa, para conversar com a pessoa, tentar sondar ela, desculpa, tentar entender qual é o ponto fraco dela. Com relação às nossas personagens, a gente vê que Maria de Fátima ela até percebe as fragilidades e manipula a carência afetiva. A Odete ela vai além ainda. Ela conhece as fraquezas estruturais, financeiras e sociais e usa isso a favor dela friamente, seja com adversários, aliados, amantes. Raquel, coitada, não explora a fraqueza, prefere confiar e acaba pagando muito caro por isso, inclusive com a própria filha. Lei número 34. Seja real em sua forma de realeza. Haja como um rei para ser tratado como tal. O poder vem de assumir seu próprio estilo de grandeza sem imitar os outros. A maneira como você se comporta determina como você é tratado. Aparentando ser vulgar ou comum, você fará com que as pessoas os desrespeite, pois um rei respeita a si próprio e inspira nos outros o mesmo sentimento. Agindo como realeza e confiança nos seus poderes, você se mostra destinado a usar a coroa. E aí no livro, ele traz uma coisa que se chama estratégia da coroa, que é a gente acreditar tanto que a gente é destinado a grandes coisas, é como se a gente colocasse uma coroa imaginária na nossa cabeça, tivesse autoconfiança, não se abalasse com nada. E aí as pessoas que estão ao nosso redor vão acreditar nisso e vão tratar a gente dessa forma. E aí é uma coisa que eu ando pensando muito, porque, assim, eu sempre associei esse tipo de coisa com arrogância. E talvez não seja necessariamente arrogância. Eu acho que a gente tem que entender, às vezes, o local que a gente, assim, a posição que a gente às vezes ocupa na vida e assumir isso, não como arrogância, mas como conquista mesmo. E ter esse ar, assumir às vezes a coroa que a gente já tem na nossa cabeça, às vezes a gente tem a coroa de fato e não quer colocar ela na cabeça, e aí a gente acaba que não é respeitado pelas pessoas. E aí pessoas que não têm essa coroa real colocam o imaginário e as pessoas respeitam mais do que a gente. Então, não confundir arrogância com postura, com respeito porque as pessoas podem ter por você. Então isso é uma coisa que eu ando bem refletindo, ainda mais no mundo que valoriza muito a imagem, então, às vezes até a forma como a gente se coloca, como a gente se veste. Então isso é muito importante. Bom, aqui a mensagem ela é assim: crie sua marca, sua forma única de se impor, a autenticidade como forma de poder. E até a autenticidade pode ser estratégica. Às vezes, o seja você mesmo é também um papel encenado, uma performance calculada. E isso gera também uma pergunta interessante. Será que a nossa autenticidade é de fato espontânea ou ela também pode ser moldada para conquistar respeito e admiração? Bom, quanto às nossas personagens, Maria de Fátima, ela performa a riqueza com roupas, ela até mudou o corte de cabelo, postura, fala e convence a parte do mundo. A Odete ela já encarna a realeza social. Ninguém ousa questionar o seu status. Já a Raquel continua, entre aspas, humilde e simples e por isso nunca é tratada como uma rainha. Lei 35. Domine a arte da oportunidade. Domine a arte do timing. O momento certo vale mais do que muito esforço contínuo. E aí ele traz aqui 3 tipos de tempo. O tempo longo, que é aquele tempo que às vezes vai demorar anos para que venha o momento certo de você agir. O tempo forçado, que é você perturbar a percepção de tempo da outra pessoa para usar ao seu favor. Isso, gente, é muito comum no marketing, quando eles pegam e falam para você: compre essa coisa, compre esse carro, essa promoção vai até amanhã. Aí você cria um senso de urgência em você, você fica desesperado e compra logo. Não pensa. Então é você perturbar a percepção de tempo da outra pessoa. E outro tipo de tempo é o tempo final. Então, o tempo longo, o tempo forçado e o tempo final. O tempo final é quando bate o sino assim para você agir. É o tempo de você agir, o tempo final. Então, Greene mostra que não adianta ter razão cedo demais ou agir sem time.
E eu concordo, eu acho isso muito verdadeiro, que às vezes não é sobre ser brilhante, nem é sobre ser oportuno. Esperar o momento certo para falar, para agir, para se expor, também é uma forma de poder silenciosa e que exige paciência. E aqui, pessoal, paciência não é passividade, é estratégia. Com relação aos nossos personagens, Maria de Fátima é precipitada, ela age cedo demais, se queima. Odete não, ela espera a hora certa, sua fala, seu gesto, sempre chega no momento exato. Já a coitada da Raquel, ela age por necessidade, não é nem por cálculo. E muitas vezes ela perde a chance, a oportunidade. Lei 36. Despreze o que você não pode ter. Acho essa lei ótima. Ignorar é a melhor vingança. Demonstrar desejo pelo inalcançável é mostrar fraqueza. Reconhecendo um problema banal, você lhe dá existência e credibilidade. Quanto mais atenção você dá a um inimigo, mais forte você o torna. Isso aqui é muito, muito interessante. Um pequeno erro, às vezes, se torna pior e mais visível se você tenta consertá-lo. E a gente sempre aprende, né, que a gente tem que ser honesto, consertar os nossos erros. Aí ele traz essa lei. Gente, eu não estou fazendo juízo de valor aqui, só estou comentando o livro, pelo amor de Deus. Que um pequeno erro, às vezes, se torna pior e mais visível se você tenta consertá-lo. Às vezes, é melhor deixar as coisas como estão. Se existe algo que você quer, mas não pode ter, mostre desprezo. Quanto menos interessa você revelar, mais superior você vai parecer. Essa lei fala sobre orgulho e sobre liberdade. Greene diz que, quando mostramos que queremos demais algo que não podemos ter, nos colocamos em posição inferior. Mas quando desprezamos, tiramos o poder daquilo sobre nós. É quase um mecanismo de defesa. Fingir que não precisamos, mas também pode ser uma forma de independência. O poder, nesse caso, é não ser escravo do que está fora do nosso alcance. Bom, as nossas personagens. Maria de Fátima, ela faz o contrário dessa lei. Tudo aquilo que ela não pode ter, ela deseja, ainda com mais intensidade. Tem inveja, ao invés de desprezar, ela se consome de inveja, entra em obsessão. Essa incapacidade de aceitar limites a leva a cometer erros estratégicos. Quanto mais ela corre atrás, mais se revela vulnerável. Por exemplo, com o amante dela, como é que chama? O Cauã Raymond. Já Odette Hortman é a encarnação perfeita dessa lei. Ela não se rebaixa a disputar o que está fora do seu alcance imediato. Pelo contrário, se algo não está no poder dela, ela despreza, desvaloriza e tira importância. E é justamente esse desprezo que reforça sua aura de poder. Como se dissesse, se não é meu, também não vale tanto assim. Já a Raquel, ela vive em outro tom. Ela aprende a se desapegar daquilo que ela não pode ter, seja o reconhecimento imediato, seja a ascensão fácil. Mas no caso dela, esse desprezo não é estratégico, é resignado. A Raquel se contenta com o que é possível, em vez de correr atrás daquilo que está além do seu alcance. Lei 45. Pregue a necessidade de mudança, mas nunca mude de mais de uma vez. As reformas devem parecer graduais. Mudanças bruscas provocam resistência. Essa lei é clássica em política e empresa. Conduzir mudança aos poucos para que as pessoas possam aceitar. Isso pode ser também na sua casa, com seus amigos, com sua família. E eu fico pensando, será que isso é manipulação? Será que isso é cuidado? Porque todo mundo resiste a transformações repentinas. Talvez essa lei mostre que o poder também está em entender os limites do outro e avançar devagar. Quanto às nossas personagens, Fátima tende a mudar de rumo muito bruscamente, gerando muitas rupturas e, consequentemente, inimigos. Já a Modete, ela consegue manipular as coisas de formas mais graduais, garantindo que o poder continue em suas mãos. Raquel encarna a resistência à mudança, permanecendo sempre fiel aos seus princípios. Lei 47. Não vá além da meta estabelecida. Na vitória, saiba parar. O excesso de ambição destrói. A maior habilidade é saber parar no auge. Essa aqui é quase um aviso. Greene mostra como muitos perderam tudo porque não souberam parar quando já tinham vencido. E isso vale para tudo, negócios, relacionamentos e até na vida pessoal. Às vezes, a vitória já está ali, na sua mão, mas a ambição cega leva a gente a continuar e perder tudo. O poder aqui é ter a sabedoria de reconhecer, já conquistei e agora é hora de parar. E aí é que Fátima se passa, né, desse ponto. Então ela estava lá, casada com o Afonso, rica, milionária. Ela vai fazer o quê? Pega o Cauã Raymond e ainda é descoberta. Já a Odete, ela sabe parar no auge, mantém o controle sem se expor em excesso. Raquel, coitada, nem na meta chega. A integridade dela limita a própria ambição. E a última lei, a lei número 48, seja amorfo.
Não se prenda a formas fixas, adapte-se, seja fluido, nunca previsível. Essa chega até a ser poética. Greene diz que quem é rígido se quebra, quem é líquido se adapta. E eu acho que ela combina muito com o nosso tempo, um tempo de mudanças rápidas, em que quem não se adapta fica para trás. Ser amorfo é quase ser livre, é não deixar de prender em rótulos, papéis fixos, mas estar pronto para se transformar. Talvez essa seja a lei mais sábia de todas. Quanto às nossas personagens, Maria de Fátima se adapta socialmente, se molda aos ambientes para conquistar espaço. Odete, sempre símbolo da lei, fria, flexível, sempre pronta a mudar de forma sem perder o poder. Raquel, rígida em sua ética, acaba quebrando onde não cede. E essas foram as 12 das 48 leis do poder. Quem quiser ler o livro, tem o livro grande e o menorzinho, eu acho que vale muito a pena. Algumas dessas leis são brutais e outras até inspiradoras, mas todas revelam que o poder está em cada detalhe das relações humanas. E aí que eu pergunto, qual dessas leis você já viveu na prática? Qual você já aplicou, mesmo sem perceber? Qual dessas já aplicaram com você? O importante não é seguir um manual, mas reconhecer que esses jogos existem sim. Porque quando a gente entende as regras, a gente pode pelo menos escolher se quer jogar ou se prefere viver fora do tabuleiro. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com seu amigo, siga a gente nas redes sociais e comente aí no Spotify ou em outra plataforma que você esteja ouvindo. Diga para mim, para você, vale tudo para subir na vida?